bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus agência brasileira de inteligência! Estamos começando mais um programa Rolê CL da manhã desta, que dia é hoje? Terça-feira, dia 16 de julho de 2024, ao vivo para o Brasil, para o mundo, para a galáxia conhecida. Estamos começando um programa que terá como convidada especial ninguém mais, ninguém menos do que ela, Faraó, maravilha, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, daqui a pouquinho estará ao vivo aqui neste humilde programa para falar sobre política de cultura do governo federal, sobre ataques aos artistas, sobre Lei Rouanet. Será que nós conseguiremos uma boquinha na Lei Rouanet para Vitinho? Daqui a pouco, estas e outras perguntas malucas para a nossa ministra da Cultura, mas obviamente falaremos longamente sobre o áudio divulgado. O Alexandre Ramagem gravou o Bolsonaro, Heleno e as advogadas do Flávio Bolsonaro armando esqueminha, uma safadezazinha para blindar o Flávio Bolsonaro das investigações sobre as rachadinhas. Este será, obviamente, um dos principais temas do programa de hoje, que está começando agora com a participação nunca antes tão desejada, mentira, de Vitinho. Olá, Vitinho, tudo bem? Bom dia, William. Hoje eu tô feliz. Você tá bem? Oh! Nossa, caramba, contagiou metade do chat hoje. William, hoje eu tenho um questionamento pra você e pro chat. Queria que vocês me ajudassem nessa empreitada. Tava na paquera com uma garota e ela me mandou assim... Paquera já entrega um pouco a idade, tá? Posso continuar? Claro. Para o programa render. Acabou. E aí ela me perguntou assim, quanto tempo você dura na cama? Aí eu falei, cara, até umas 2 da tarde, quando começa a bater fome. Aí ela me bloqueou, não sei por quê. Se você puder me ajudar. A gente vai pedir pro chat te ajudar. Quem pode te ajudar também... E com penetração... Quem entende muito de relacionamento é ele, é Guga Noblar. A sua mulher já voltou, Guga Noblar? A sua vida já voltou ao normal? O eixo do seu mundo já voltou ao normal ou ainda não? Estou abandonado, sigo abandonado. Minha barba voltou a crescer. Eu só fiz a barba uma vez desde que a Lígia partiu. Ela volta na quinta-feira. Minha barba já está crescendo mesmo? De novo. Será que volta? Será que volta? Se depender da vontade dela, creio que não, mas não depende. Ela te responde ainda, dela. Guga? Ela ainda, por enquanto, menos, bem menos, né? No início, na primeira semana, ela, as filhas, morrendo. A gente vai morrer de saudade. Papai. Já acostumaram, já. Depois agora de uma não tão semana, tanto, né? Acabou, nem mais uma ligo, não volta mais. Guga, é duro quando uma pessoa que a gente gosta muito acaba traindo a gente, como fez Alexandre Ramagem com Jair Bolsonaro. Roda a vinheta, não tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Guga Noblar, temos imagens aqui inéditas ao vivo agora da equipe do Jair Bolsonaro correndo para internar o Jair por causa dos áudios. Olha aí, ó, a imagem. Olha, roda a imagem, aí, ó. Ei, meu Deus, saiu o áudio. Saiu o áudio do Jair. Bora internar o Jair. Bora inventar uma fake news. Bora inventar um negócio. Bora dar 2 tiros. Bora fazer alguma coisa. Vai, Carluxo. Vai, cabeça. Aí, ó. Tá assim. Lá na equipe do Bolsonaro tá desse jeito. Assim. Modo desespero. Porque ontem o nosso Xandão tornou pública a gravação da reunião secreta, gravada de forma artesanal pelo Alexandre Ramagem, de uma reunião entre o Ramagem, o general Heleno, o pequeno, o minúsculo, o Jair Bolsonaro e 2 advogadas do Flavinho Desmaia, do Flávio Bolsonaro. A reunião aconteceu em 25 de agosto de 2020 e tinha como meta blindar o Flávio André Bolsonaro Graziano das investigações da rachadinha. A gente tem um trechinho de uma transcrição aí para a gente começar, que é dele. Bota aí o primeiro trechinho da transcrição. É caso de conversar com o chefe da... vamos interpretar, eu vou fazer o Bolsonaro, você vai fazer a Luciana Pires, tá bom? É caso de conversar com o chefe da Receita, ele tá pedindo um favor. Não é favor, não, presidente.
Ninguém tá Meu pedindo Deus. favor aqui. É a caso de conversar com o chefe da Receita, o Tostes. Chega! É não! Não tem chance dele. Sai disso aqui não. Né? A nossa leitura interpretativa. Tem mais, vai. Continua, Guga. Vai, Continua. Guga. Peraí, que tem um negócio aqui na frente. Olha lá, ó. Não, o Tostes não. É o secretário É da o Receita, secretário da 02. Receita, é o Esse aí sou 02, eu. não é isso? É o Não, 02, aí não é macho. isso. Aí agora o Augusto Heleno. Agora você vai gastar a sua imitação do Heleno. Putz, velho. Você falou que tava estudando, Guga, o Heleno. Não. É o 01. E aí o Bolsonaro diz... A voz dele é rouca, velho. É o 01 dos caras, era ministro meu, foi pra lá, sem problema nenhum. Sem problema nenhum conversar com ele, vai ter problema nenhum conversar com o Canuto. O Canuto não é o Márcio Canuto. E aí, Guga, depois da nossa brilhante interpretação narrativa da conversa... Brilhante. E tinha o áudio, né? Mas a gente quis fazer a nossa versão. Tinha o áudio. Mas a nossa versão ficou melhor. Tá muito claro que a reunião foi pra blindar o Flavinho de Ismael, né, Guga? Os Óbvio. caras fizeram uma reuniãozinha mequetrefe que não tava na agenda, que foi secreta. Metcref. E que foi Metcref e que foi gravada de forma secreta também pelo Alexandre Ramagem. Os caras queriam blindar o Flavinho de Ismael de qualquer jeito. Ah, tá com medinho. Será que eles queriam blindar, obviamente. Não tem pra onde correr, cara. É batom na cueca. A conversa ali é clara. É tão clara que tem um momento que o Bolsonaro, ele diz, eu não sei se as pessoas estão gravando. E aí ele fala, E, tipo, não é pra literal- pedir favor. E É tipo, ridículo literalmente estavam gravando e era o Ramagem do lado dele gravando. Não, e o pior é ele se entregando, falando, aí vai que tá gravando, então não é pra pedir favor. Aí ele meio que se entrega, né? Se tiver gravando, eu falei isso aqui, que é o que o Weintraub lá, o Fábio, o advogado dele, tá usando, inclusive. Vai né? entrar, não. Não, o Weingarten, Van Garten, o Fábio Van Garten, tá usando essa cascata. O Fabinho, tá usando esse caô, ele tá usando essa cascata de que o Bolsonaro, inclusive na gravação, fala que não é pra pedir favor, ele fala nessa condição de, se estiver gravando, ele meio que se entrega, ele tá só querendo criar ali, quem sabe, um álibi que não serve como álibi, que na verdade entrega ainda mais. Essa reunião é um batom na cueca irrefutável. O Bolsonaro está participando de uma reunião com o chefe da BIM, com o ministro que mandava lá também, para criar um método de constranger os agentes da Receita Federal que estavam apurando a história da rachadinha, que estavam percebendo que tinha algo errado ali a partir daquele relatório do COAF que eles receberam mostrando dinheiro fracionado entrando na conta do Flávio Bolsonaro, e quem estava colocando esse dinheiro lá era o Fabrício Queiroz. Eles Uma estavam safadezazinha. criando um meio de aparelhar a BIM. Ponto final. A Maria Helena falou que a Débora Maganha mandou o André Graziano hoje cedo, então... Hoje eu não vou dar bom dia pro André. A Terezinha Rabelo falou, maravilha aí, a Luciana Alves estava com saudade, beijo pra você. A Rose Gutenberg falou, conta pra nós como tua orelha foi furada, foi na base do tiro. A Regina Falcão, bom dia só pra quem tem a orelha inteira. A Eliane Ribeiro, o Noblar tá sumido, coitado, volta ali, ele tá comendo nuggets, tem um mês. Tô magrelo. E aí, Guga, todos nós aqui amando nossa interpretação, muita gente falando que nós já temos Muita uma outra penetração. profissão. O Paulo Ambido diz, Guga, 10 Escola Wolf Maia. Quem que falou? O Paulo Ambido. Ah, Paula. Não, é o Paulo. Paulo Ambido. O Jean Rodrigues, se não tivesse vendo o vídeo, acharia que era o Heleno mesmo. A gente, amiga, profissional. Aqui é profissional da dublagem. A Suzana Grupo disse que nós somos profissionais da dublagem. E a Maria Helena disse, por que chora Ju Baroni? A minha professora de tipo de atuação aqui é a Juliana Baroni. Por isso que eu sou bom desse jeito. Mentira, A galera tá, pediu Ju. pra avisar vocês que tá tendo fono no ICL, viu, rapaziada? Beijo Só uma pra dica. Ju. Beijo pra Juliana Baroni. A gente é bom, a gente é muito, a gente fala muito bem. Tem um trechinho aí, Guga, dele falando do medo de ser gravado também, que você acabou de citar. Só Já pra gente dei não spoiler. deixar Tá com medinho. ele passar batido. Que dele aí? O trechinho, olha lá. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Tem que manter esse troço fechadíssimo, Guga. É fechadíssimo. Muda muito inteligente. Tem que começar a ver sozinho, então. Tá certo? E deixar bem claro, nunca sabe o que está
tá gravando alguma coisa. Nunca sabe quem tá gravando. Eu não sou conhecimento de ninguém. Não, mas Eu estou não, Aí que tá gravando. chique, presidente, até o próprio GSI. Até o próprio GSI teria atribuição para isso. Sim, para fazer. Ah, elas querem descobrir. Não, presidente. Não é um crime que a gente tá cometendo aparelhando a BIM, não, tá? Talvez. Eu acho que tem atribuição para isso. Tá tranquilo. A gente sabe que a gente tá aparelhando, mas vamos fingir que não. Dessas unidades está bem tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Vai, graças a Deus. Isso, Ô, Guga, aí o mais doido é que os caras falam, não pode cometer nenhum crime, cometendo crimes. Porque assim, o nome disso é advocacia administrativa. É quando você usa o Estado, o aparelho estatal, para defender interesses privados. O Flávio Bolsonaro não era ministro de Estado. O Flávio Bolsonaro não era ministro da Fazenda, não era chefe da Casa Civil, ele é um senador da República. Então assim, o Flávio, que não tinha nenhuma atribuição no governo federal, estava movendo, isso é muito forte mesmo, senta aqui no meu. O Flávio tá no áudio do Heleno lá, o Heleno que falou. Imagina sentar no Heleno, Deus me defenda. Que isso? Existe um crime para isso, né? Que é a advocacia administrativa. E aí ela, não, mas não que se cometa crime, que se investigue. Irmã, você estava cometendo crime naquele momento, aquela reunião é criminosa. Tudo tá errado, cara. E o Flavinho também tá cometendo um crime, pelo menos a suspeita de um crime apareceu a partir, obviamente, daquele dinheiro que entrou na conta dele. É a suspeita de um crime que eles estão tentando, de alguma maneira, blindar, tentando, de alguma maneira, esvaziar a investigação. E aí, para isso, eles estão criando um meio de atacar os auditores da Receita Federal. Aí fala, vamos conversar com Tostes. Tostes era o cara que era o secretário da Receita Federal, era o número 1. Vamos falar com Canuto. Canuto é o cara que mandava na parte de dados da Receita Federal. Então, eles estão indo só para aqueles que têm algum grau de interação com Jair Bolsonaro, que são os que vão poder passar informação privilegiada, e passaram. Tanto que eles foram para cima dos auditores. Eles descobriram quem eram os auditores, eles constrangeram os auditores, eles conseguiram exatamente colocar em prática toda essa tramóia que está sendo arquitetada nesse áudio. O que eles falam depois se torna fato. Então não foi só a reunião que aconteceu, eles de fato aparelharam a ABIN. Essa reunião para aparelhar a ABIN, ela terminou com exatamente essa estratégia sendo tocada para frente. Ou seja, isso aconteceu. Eles aparelharam a ABIN e isso daí, esse áudio é a prova disso, junto, obviamente, com o que aconteceu depois com os auditores da Receita Federal. Tá tudo desenhado e provado. Ô Google, o Jean Rodrigues pede para você imitar o Heleno falando senta aqui no meu. Senta aqui no meu. É mais ou menos passando mal, tá acontecendo alguma coisa? Não, Helena, ele fica... O pior é a nossa convidada nos nossos bastidores vendo isso aqui, falando o que eu fui participar desse programa, meu Deus do céu. Mas é isso, aceitou participar, agora vai ter que participar, inclusive roda a vinheta do Papo de Rolê, Léo. Não tem pronta. Vitinho tá conversando. Não tem. Cadê a vinheta, Vitinho? Papo de Rolê? Só um minuto, por favor. Mas não tá já na lista? Nada. Ué, mas tá no roteiro. Não, calma. Tranquilo. Que curta a vinheta. Esse programa está chique demais nesta terça-feira. Eu não tenho nem roupa, eu ia falar que não tem roupa, mas o Thiago, nosso estilista, me veste muito bem aqui. O Guga não tem mesmo, o Guga tem 2 roupas. Agora, o Guga não tem roupa para nenhuma ocasião, inclusive para esta. Porque agora nós recebemos a ministra da Cultura, Margarete Menezes, de quem sou muito fã. Cadê? Bota a ministra aqui com nós. Vai no seu tempo, Vitinho. Tá falhando o som. Beleza, o Vitinho já começa com a ministra travada. Pera, que ela acho que caiu aqui a conexão na hora que ela ia entrar. Tá usando a internet do Guga, lá em Brasília. Calma, vai dar certo. Aí. Ministra Margarete, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa terça-feira, ministra. Prazer estar com a senhora. Oi, gente. Boa tarde, prazer também, viu? Obrigada aí, o Lucas e o
Guga e Lucas, desculpa, viu? Mas um prazer, viu? Obrigado também a oportunidade de estarmos conversando, viu? A senhora Obrigado. chama a gente do jeito que a senhora quiser, ministra. Aqui a senhora quiser chamar de Jair e de Renan, pode chamar do que a senhora quiser, porque a senhora é dona e proprietária desse programa. Nós estamos com um problema aqui, porque eu estou ouvindo vocês assim, um pouco recortados. Eita. É melhor entrar de novo, talvez. Será que é melhor ela reconectar, o Vitinho? Reconectar. Acho melhor, se ela puder sair e entrar rapidinho. Vamos reconectar. Pode ser. Reconectar, daqui a pouco a ministra volta com nós aqui. Eu vou, eu mostro para a ministra quando ela reconecta, mas, Guga, só para a gente trazer o tema, o primeiro tema que nós trataremos com a ministra é que vem aí um documentário sobre quem, Guga Noblar? Que personagem do sobre Brasil quem? você acha Adivinha? que merecia um documentário nesse país? Diz um personagem que você acha que merecia um documentário. Olha, se for um documentário daqueles sobre crimes, né, sobre prisão, aí seria o Jair Bolsonaro. Mas... Seu desejo foi realizado. Porque está sendo realizado... acho que não. O crime talvez esteja na criação do documentário. Vai ter um filme do Bolsonaro, é isso? O deputado federal Mário Frias, aquele que foi ator de Malhação, não conseguiu ser ator, virou político. Do PL de São Paulo, vem repassando dinheiro público para o diretor de um filme documental sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A verba é da cota parlamentar da Câmara de Deputados e vai direto para o cineasta que dirige a obra, Doriel Francisco. Nas notas fiscais, no entanto, Guga Noblar, o Mário Frias descreve o repasse como vídeos para divulgação da atividade parlamentar e impressão de folders. 5 pagamentos em 2 meses, somando um total de R$ 13.938 destinado para a empresa de Doriel. A ministra voltou para nós aqui? Ou ainda não? Ou tá voltando? Senão eu chamo... Tá voltando. Assim que ela estiver pronta, eu te aviso. Tá bom, então vamos ver aí o trailer do filme do Bolsonaro. Roda aí pra quem Por favor, filmaço, hein? Filmaço, Oscar. A perninha torta. A Colisão dos Destinos. Que nome, hein? Que título poético. A Colisão. É curioso porque... O cabeçudo. Quando a gente conversa com ele sobre esse assunto, ele marca muito como foi a infância dele, mas ele não entra em tantos detalhes. A gente é fruto daquilo que a gente vai aprendendo durante o decorrer da nossa vida. A direita... a gente percebeu, né? Com a rachadinha. Não passiva, não aprendeu nada. mas ativa. E é necessário a gente construir, entre aspas, Bolsonaro em cada área da sociedade. Por quê? Caso contrário, a gente está deixando um espaço vazio e esse espaço vazio não vai ficar vazio. Meu Deus, que medíocre, né? Os caras têm Nicolas pra falar. Olha lá, peraí. Vai chorar. Eita. E eu fiquei imaginando, poxa... Olha essa semiótica, Will. E eu sentei no chão, assim, eu dei uma dobrada na perna. Eu sentei no chão, respirei fundo, porque eu sempre me considerei muito frio, sabe? Não foi o Dudu que escreveu horas depois? Ele já tá eleito. Foi o Dudu, né? Foi. Ele já tá eleito, mas ele ficou muito preocupado, né? A primeira coisa que escreveu foi: ele está eleito. E aí, ó, o Dudu Bananinha deu uma chorada. A ministra está entre nós? Já? Deu certo? A ministra voltou? Ainda não. Calma que eu te aviso, amor. Muito bem, tá tranquilo. Que choro fake esse do Dudu, né, velho? Mas assim, é pra combinar com o resto, né, Guga? Pra combinar com o resto. É fake, velho. Ficou péssimo ator, Dudu Bananinha. Não aprendeu, cara. Tenta, ensaia mais. Aprende com... Deve ter feito a escola Mário Frias de atuação. Aí ficou ridículo. Não é um bom modelo de atuação, Mário Frias. Aprenda com outro, meu querido Dudu. Esse choro foi fake. E o Eduardo Bolsonaro, que tá aí chorando ao relembrar o dia da facada, foi o mesmo, ou foi o Flávio, mas acho que foi o Eduardo, que tuitou que o pai ia vencer a eleição. Horas depois da facada ele tuitou isso. Então, meus amigos, esse choro é fake. E Google, o mais curioso é... Já nós vamos falar com a ministra. Tá ruim a internet aí, viu, Lula? Pelo amor de Deus... Mete os cabos aí, troca os cabos aí, presidente. Porque toda hora nós tínhamos uma ministra aqui, a internet tá uma desgraça. Dá uma melhorada. O Guga tinha uma internet desgraçada lá em Brasília. Acho que temos a ministra, hein? Temos a ministra? Eba! O que dele? Olá.
Acho que agora vai, né? Agora vai, ministra. A senhora viu que a gente estava mostrando, ministra? Nós estávamos mostrando aqui que essa galera fala de Lei Rouanet, já nós vamos falar sobre a Lei Rouanet, mas vai ter um documentário do Jair Bolsonaro, ministra. E esse documentário está sendo pago com verba de gabinete do Mário Frias, o deputado federal do PL aqui de São Paulo, que está usando verba de gabinete para pagar o documentário. Mas esse pessoal não reclamava de dinheiro público para fazer obra ideológica, ministra? Agora pode fazer? Olha, aqui o Ministério da Cultura a gente analisa os projetos que chegam aqui, né? E nós estamos aí num momento muito especial para a Lei de Fomento à Cultura, a retomada, né? Essa reconstrução das políticas culturais. Nós estamos muito focados nisso, porque, afinal de contas, foi um processo de destruição muito grande que nós vivemos aqui. Nós chegamos aqui com várias políticas desconstruídas, desconstrução de memórias, de material de memórias, né? Aprovação de projetos sem análise do nosso conselho, sem análise, toda a desconstrução da governança do Ministério. Então, foi um prejuízo muito grande o que nós encontramos aqui, né? Mas, graças a Deus, né, nesse sentido, nós estamos fazendo as entregas. O ano 2023 foi um ano importante dessa reportagem, né, muito trabalhoso. Entregamos tudo que estava na pauta, que era principalmente a Lei Emergencial Paulo Gustavo. Foi uma lei que foi criada para socorrer o setor cultural durante a Covid, que não foi autorizado pelo governo passado. Precisou que o Supremo Tribunal, através da ministra Carmen Lúcia, nos desse a oportunidade que essa lei fosse executada em 2023, uma lei que foi para socorrer um setor que presta um serviço crucial para a cultura brasileira e que, durante a pandemia, as pessoas usaram muito, né? Socorreu muito a sociedade em relação a que as pessoas... Onde é que as pessoas encontravam aí uma válvula de escape, né? Eram nos filmes, nas lives que se faziam. Então, o setor cultural foi muito maltratado, né? Mas, graças a Deus, há 1 ano e 7 meses, mais ou menos, nós temos aí já uma atividade retomada e já algumas análises de resposta dessas atividades importantes. Então, é o que nós estamos fazendo. Estamos caminhando para frente, buscando dar o tratamento adequado que se deve dar ao setor da cultura do Brasil, com toda seriedade e responsabilidade. Mas eu estou querendo ver muito o documentário que o Oliver Stone fez sobre o presidente Lula, que estreou em Cannes. É uma história de uma pessoa que tem um exemplo, eu acho assim, como cidadã. E, nesse momento, me sinto muito honrada de fazer parte do governo do presidente Lula, porque ele demonstra isso, a história está aí mostrando, não são fatos fictícios, né? Então, isso, para mim, eu estou muito a fim de ver esse documentário sobre o presidente Lula, que foi feito aí pelo Oliver Stone, né, fora do Brasil, sem verba pública. Então, acho que isso eu estou muito interessada nesse documentário sobre o presidente Lula. Guga. Ministra, e a Lei Rouanet? Eles atacavam o tempo inteiro, né, a Lei Rouanet, eles linchavam a Lei Rouanet, dizendo que era um meio de se comprar apoio político de artista. O que a senhora encontrou com relação à Lei Rouanet? Eles conseguiram, de alguma maneira, neutralizar essa lei? Ela deixou de fazer o efeito que fazia? O que a senhora está fazendo para retomar a Lei Rouanet, já que a gente sabe que ela traz frutos para a sociedade, ela traz, inclusive, um retorno financeiro, né, para toda a sociedade. E é bom explicar como funciona também, né, ministra? Porque existe muita desinformação sobre a lei, né? Acho que é dinheiro que está saindo de hospital, que ia fazer creche para fazer peça de teatro. E que o né? artista ganha milhões com a Lei Rouanet, né? Enfim, se a senhora puder falar sobre ela. Né? Uma lei que existe há 30 anos, né? Na verdade, o mecanismo de fomento para a cultura brasileira já existe há 30 anos. E o histórico que nós temos de retorno nessa vida da Lei Rouanet para o setor cultural e para a economia brasileira é importante. Nunca foi tratado nesse grau de importância como nós estamos querendo tratar agora. Nós temos pesquisas que mostram que a população, primeiro, aprovou, 80% da população aprova a Lei Rouanet nessa nova reconstrução, mas foi preciso realmente a gente fazer um trabalho de mostrar como é que funciona.
Primeiro, o Ministério da Cultura não dá dinheiro para ninguém. O Ministério da Cultura analisa os projetos, como eu comecei aqui falando exatamente isso, né? Então, os projetos são trazidos, são analisados tecnicamente, né? A partir do momento que aqueles projetos estão coerentes com aquilo que ele necessita para ter o aval, para o agente ter o aval para sair, para ir buscar o seu patrocínio. As empresas a que ele apresenta aderem ou não àquele projeto, né? Isso sim. E a partir daí a empresa pode colaborar com 4% do seu imposto para a lei de fomento, para fazer esse apoio a esse projeto. A sociedade civil também, o indivíduo, a pessoa também física, pode dispor de 6% do seu imposto para investir em cultura, investir em projetos artísticos. E isso, nosso estudo mais recente, para cada R$1 que se coloca em cultura, existe um retorno, né, de 1,60, e também nós encomendamos agora uma pesquisa, nós teremos uma pesquisa mais pontual, mas a última notícia que tivemos que o retorno, que a cultura colabora com 3,11% do produto interno bruto do país. E o percentual de todo o imposto que é colocado em cultura significa 0,57%. Então, é uma parcela muito pequena do imposto geral que se aplica em cultura para o retorno que ela dá. Então, nós estamos mostrando isso com análises, buscando esses institutos que fazem essas pesquisas para dar uma resposta real à sociedade, né? Então, a Lei Rouanet, nós conseguimos sim, conseguimos resgatá-la. Inclusive, agora tivemos uma ampliação, né, de limites para esse imposto, passou de 2% para 3%, né, pelo efeito que a lei traz, positivo em relação a gerar emprego, gerar renda, né? São milhares e milhares de pessoas que trabalham no setor. Quando a gente pensa em arte, quando a gente pensa em cultura, não dá para pensar em um artista. O artista, ele é um nome, mas a ação artística, a ação cultural, ela é coletiva. Então, mesmo que seja um show voz e violão, no barzinho da esquina, ele está gerando muito mais que um emprego. Então, nesse aspecto que nós, brasileiros, temos que ver o nosso potencial da cultura e da arte no Brasil, né? Transformar isso num ativo real de qualidade de vida, de economia, de transformação e oportunidades, né? Ministra, eu queria perguntar para a senhora sobre legado. A senhora falou um pouquinho que pegou o ministério, que nem ministério era, né? Voltou a ser ministério agora no presidente Lula, porque tinha virado uma secretaria ligada à presidência da República. A gente teve nas passagens por essa secretaria a Regina Duarte, e depois a gente teve o Roberto Alvim, que foi demitido depois de imitar uma fala nazista do Goebbels, usando a estética nazista. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho de duas coisas. O que a senhora acha que o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo deixaram como legado para a cultura brasileira nessa passagem dos secretários, né, que tinham o status de ministério? E o que a senhora pretende deixar como legado aí no ministério quando a senhora deixar o Ministério da Cultura? Olha, o que nós encontramos aqui foi um histórico muito ruim, muito nocivo, né, da desconstrução das políticas, né, da criminalização do fazer cultural, da perseguição a artistas, produtores, né? O apagamento de memórias relacionadas aos históricos do Ministério da Cultura, a destruição, modos de destruição, por exemplo, da Fundação Palmares, que acabaram até a estrutura física da Fundação Palmares. Para a gente retomar isso, além do apagamento da memória, nós estamos agora com um prédio novo, precisamos fazer essa mudança física, a diminuição de contingente de servidores e de força de trabalho, né, para o funcionamento do Ministério da Cultura de um país de 210 milhões de habitantes, de um país onde a cultura é reconhecida como uma das culturas que mais influenciam culturas fora do Brasil, de um país que tem assim o legado cultural, um país que tem a segunda Bienal do mundo, que é a Bienal de São Paulo, a primeira é a Bienal de Veneza, sabe? Direitos autorais, o Brasil era um dos potentes representantes, por exemplo, dessa questão dos direitos autorais no ambiente digital. Nós estávamos na frente, isso começou com o ministro Gilberto Gil. Nós chegamos aqui, até as redes sociais do Ministério da Cultura estavam praticamente paradas. Então, o que se pode dizer de um legado desse? Não sou eu que estou dizendo, está aí a história que vai dizer.
né? Nós retomamos realmente a reconstrução de ministério, que estava com uma secretaria, e é muito difícil também se fazer uma gestão de um país que tem um potencial cultural, um país que tem o tamanho do Brasil, de uma secretaria. Isso é quando você reduz o Ministério da Cultura de um país como o Brasil a uma secretaria, você está dizendo o quê? Você está cruzando os braços para todo esse ambiente. A produção cultural das regiões são diferentes, os aspectos são diferentes. O que São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, produz tem um aspecto mais avançado. A gente tem que tratar a cultura de acordo com o merecimento, as políticas, aplicar de acordo com a necessidade de cada local. Nós estamos retomando isso. Retomamos o diálogo também, que estava totalmente fechado, o Ministério não dialogava com o setor. Então, tudo isso está posto, né? E estamos também fazendo uma ação de uma distribuição mais equitativa em relação à oportunidade, né? Eu chamo isso de nacionalização do fomento, porque descentralização para mim, é um pouco, parece que você está tirando de um lugar e botando no outro. Não estamos fazendo isso. Nós estamos acolhendo a produção nacional, né? Já lançamos vários editais e também o acolhimento dessa visão de nacionalização por várias empresas. Estamos conversando regionalmente para socorrer e para dar oportunidade para toda essa produção nacional, porque a gente acredita que é fato que nós podemos auxiliar nesse momento da economia, de recuperação da economia, fazendo um fomento mais direcionado, mais qualificado no setor cultural brasileiro. Nós já estamos tendo eco desse retorno, então é nisso que a gente acredita. O histórico está posto, o histórico é só ser levantado da gestão passada e do que estamos fazendo agora e o que está apontando o futuro para nós. Então, é nesse sentido que eu trabalho. Eu não tenho assim muito... Eu acho assim que é a minha natureza, né? Eu não sou de ficar na discussão e tal, mas eu sou da entrega, eu sou do trabalho, eu não paro de trabalhar aqui, toda a estrutura do Ministério da Cultura, todos os secretários, a gente está debruçado para aproveitar esse momento que estamos tendo, essa oportunidade, para estruturar o setor cultural brasileiro, estruturar o Ministério internamente, externamente. É isso que a gente está fazendo aqui. Ô, ministra, e além de tudo, a crise era estética, né? É uma gente cafona, né? É uma visão de arte cafona, brega que esse pessoal... Além de tudo, a crise ainda era estética, né? Graças a Deus a gente tem a senhora ministra. Agora é um pessoal menos cafoninha, né? Tinha uma visão meio cafona da cultura, né? A cultura é viva, né? Inclusive 20 anos do projeto Cultura Viva nós estamos também festejando. E a cultura ela se transforma a cada geração que chega, trazendo outros aspectos, outras possibilidades. Nós estamos aqui fazendo, por exemplo, agora também acolhendo a cultura digital, né? Então é preciso, porque é o ser humano que faz acontecer. Né? Não é uma coisa que você não pode pegar um povo e dizer, não, seu formato agora vai ser esse. Ainda mais um povo como o povo brasileiro, que é feito de influências, de cruzamento de várias linguagens, de vários povos, de várias estéticas. A gente tem que entender que essa diversidade é uma riqueza e não um defeito. Né? Então é desse jeito que a gente tem contemplando e trabalhando a cultura nacional. Guga. Ministra, uma curiosidade que eu tenho é por que o Brasil não faz com o funk o que a Coreia do Sul fez com o K-pop, né? Lá na Coreia do Sul, parece que o Ministério da Cultura de lá, ou o equivalente ao Ministério da Cultura, tem até um departamento só para tratar do K-pop. E o K-pop está, claro, gerando bilhões em retorno financeiro para a Coreia do Sul. Funk aqui no Brasil... por que não tem esse mesmo tratamento, já que tem um potencial parecido, né, de, enfim, conquistar multidões? Achei que o Hugo ia perguntar para a ministra se ela era amiga da Mara Maravilha, mas não era essa pergunta. Conheci a Mara logo no começo da carreira dela, a baiana, né? Inclusive eu cheguei aí no programa dela, né, no começo de carreira. Mas essa questão porque é o seguinte... Nós estamos fazendo uma visão, uma política para acolher realmente a todos, fortalecer a todos, e é assim que nós estamos trabalhando. O Brasil, é incrível essa diversidade dessa força, porque você falou do funk, né? Mas nós temos o hip hop,
nós temos a música sertaneja, nós temos a música que veio da região norte agora também fortemente começando a se expandir, nós temos o rock nacional, temos o axé music, temos o forró, então não tem como a gente priorizar só uma linguagem dessa num país enorme, mas é claro que o tratamento, né, é de acordo também o tamanho da esteira, o tamanho da demanda, né? Então, quem é que faz, quem é que gera essa demanda? É a própria população. Então, aqui, se chegar um projeto, o pessoal pergunta, mas a música gospel também é contemplada aqui de toda forma. O que nos importa, o que nos interessa é que os projetos estejam dentro, tecnicamente, de acordo com o que ele precisa para receber o aporte, para ter a liberação para ir buscar o seu patrocínio, né? Então, é nesse aspecto que nós estamos trabalhando, e isso é visto, né? Então, música sertaneja, Outro dia me perguntaram, música sertaneja, existe algum tipo de perseguição? Não, nada disso. Tem que existir, sertanejo... Não, tem que ser. Sertanejo tem que existir. Mas no aspecto que a música sertaneja, ela não começou agora, né? Ela agora tem aí um aspecto comercial de muitos artistas, mas assim, é uma música que tem aí um legado de representatividade também. Eu falo nesse contexto, né, da representação como uma identidade nacional também, né? Então, é desse aspecto que nós estamos tratando aqui, né? Agora, o que não é possível, né? É misoginia, é homofobia, são projetos que o racismo, essas coisas a gente não vai tratar aqui. Projetos que apoiem, por exemplo, como nós achamos aqui quando chegamos, né? Um projeto que a contrapartida social era dar aula de armas de fogo nas escolas. Meu Deus do céu. Nós chegamos aqui. Projeto cultural, isso aí? Cultural. E foi aprovado dentro do Ministério. Pois é, então é isso que nós não vamos jamais apoiar aqui, sabe? Porque nós temos que ser coerentes com esse povo que elegeu o presidente Lula, com o povo brasileiro. Essa diversidade, esse povo que precisa dessa oportunidade, né? Nós estamos falando de um país que buscando um processo de reconstrução, buscando um processo de reharmonização também. Então, nós estamos andando por todo o país, lançando políticas públicas em todos os lugares, mas também buscando trazer um limite, porque precisamos também de ter uma visão de cidadania que seja positiva para a convivência, né? Eu acho que concordar, discordar, direita, esquerda, isso faz parte da democracia. Agora, radicalismo, desrespeito, violência, perseguição, preconceito, eu não acho que isso isso não é sadio para a sociedade nenhuma, né? Aqui no nosso chat, muita gente elogiando a participação da ministra e a atuação da ministra no Ministério, mas eu queria perguntar para a ministra, para a gente ir encaminhando para o nosso finalzinho, só se o Google tiver mais alguma pergunta depois. Mas, ministra, assim, tem uma galera que odeia artista, né? Dentro dessa guerra cultural que a extrema-direita propõe no Brasil, tem uma área dessa indústria cultural, dessa guerra cultural feita para perseguir artista, né? Para atacar artista que se posiciona politicamente, que odeia a arte propriamente dita. Então a gente teve aqui no Brasil nos últimos anos gente querendo fechar exposição de arte porque tratava de tema LGBT, gente querendo cancelar show de artista porque o artista se posicionava sobre uma determinada forma. Por que a senhora acha que tem gente, e essas pessoas odeiam tanto a arte e artista, e tem um jeito de ser artista e fazer arte que é o único jeito que presta para essas pessoas? É uma visão monocular, né, pode-se dizer, né? As pessoas querem obedecer só uma maneira, um formato, né? A democracia não contempla isso. Eu acho que se você não gosta, se você não quer, não vai lá. Não compra o ingresso daquele artista, não vai. Então, é simples isso para mim. Se eu estou vendo, se está passando um programa que eu não gosto, eu simplesmente não vou ocupar minha memória com aquela coisa, entendeu? Então, assim, eu procuro outras coisas que vão me trazer mais, sei lá, estar mais de acordo com aquilo que eu quero naquele momento, né? Agora, nós temos que entender que no aspecto de um governo, se você começa a impor, usar a máquina governamental para você impor uma maneira de pensar, uma maneira de agir, um estilo musical, você está isso é uma ditadura, não é uma democracia. Então, o papel de governo, pelo menos do que eu entendo e como nós estamos agindo aqui, é olhando o país, cuidando desse aspecto da democracia, da liberdade de expressão,
né, da liberdade dos direitos e deveres de todos, né? E agora a sociedade com os seus conflitos, é claro que esses conflitos sociais, eles precisam ser estudados e tem que haver também os debates. Debates são importantes, críticas são importantes para a gente poder melhorar, né, ou decidir se o que a gente quer ou não. Mas no sentido de você usar a máquina pública para perseguição, isso eu acho isso absurdo. Tá? E se você não gosta de algum conteúdo, não vá lá. Simplesmente eu acho que é respeito ao direito de cada um. Mais alguma coisa, Guga? Podemos nos despedir da ministra? Tem gente pedindo aqui um E faraó a capela, ministra, mas... Pelo não menos, sou né? eu. Vamos terminar então. Não, Ministra, também. Eu quero até vou aproveitar o programa de vocês e dizer o seguinte, né? Eu, desde esse 1 ano e 7 meses aqui no Ministério, nós temos assim, nos dedicado muito, diuturnamente, a cumprir essa missão, né, dessa reconstrução. Não é fácil, porque o que foi encontrado aqui foi muito ruim, e também pelo fato do Brasil ser esse país gigante que é, né? E a nossa missão ela tem tem essa dimensão de fazer esse acontecimento no Brasil inteiro. Mas eu também mereço férias, né? Então, no dia 19, estou tirando férias e vou retomar uma atividade artística, né? Eu vou fazer uma turnê na Europa, que são 7 shows. Essa é a minha 24ª turnê, né? Graças a Deus, estou podendo retomar isso aí. Já tinha alguns anos que eu não fazia, desde a pandemia para cá, então. Então, nas minhas férias, eu estarei modo artista. Né? Eu ultimamente tenho modo artista, modo ministra. E vou trabalhar, eu vou tirar férias para trabalhar, mas é uma coisa que eu estou sentindo muita falta de cantar, né? Porque me alimenta a minha alma, é isso que eu sou, na verdade, né? Eu estou nesse momento aqui como ministra circunstancialmente, buscando contribuir de alguma forma pela experiência mesmo, da vivência, da necessidade que a gente tem de melhoria de condição de trabalho também. Dentro do Ministério da Cultura, pela primeira vez, tem uma diretoria de trabalhadores e trabalhadoras da cultura que está olhando para os aspectos também das relações trabalhistas, né? Buscando trazer também melhor qualidade de vida para os trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural. Então, tudo isso faz parte, né? E daí aí vem museu, vem o IBRAM, o IFAM. Nesse momento agora mesmo, no Rio Grande do Sul, nós acabamos de voltar do Rio Grande do Sul fazendo uma entrega também para esse momento emergencial para o setor cultural do Rio Grande do Sul. Foram 60 milhões nas atividades todas que o Ministério da Cultura vai promover dentro do Rio Grande do Sul. E é claro que em consonância com o governo, né, nós estamos todos dentro da aplicação dessa política emergencial sob o comando também do ministro Pimenta, mas muito atentos a todas as coisas, né, para a gente poder melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque, de fato, a melhora, você só melhora se você oportunizar. E o povo brasileiro precisa de uma oportunidade de ter acesso às riquezas que esse país produz. Ministra, muito obrigado pela participação. Volte sempre, boas férias. E a gente continua acompanhando o trabalho aqui, ministro. Um abração. Obrigada, viu? Obrigado, a vocês. Um abraço para Eduardo Moreira. Eu sou super fã dele, gosto dele. Professor, pessoa fantástica. O programa de vocês é maravilhoso. Eu, de vez em quando eu posso, eu acompanho. Assim, até printo algumas coisas que vocês trazem de informações, que são coisas muito grandiosas. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, a informação que a gente precisa dessa régua, sabe? Dessa régua real, dessa régua de dados, que possa orientar aí um pouco mais a sociedade brasileira de uma maneira melhor, um aspecto melhor, né? Muito obrigado, ministra. Prazer falar com a senhora. Volte sempre, nosso chat adorou aqui. Beijo pra ministra. Você fica falando essas baixarias aqui, a ministra tá assistindo a gente. Ai, que loucura. Mas, muito obrigado. Eu achei que ela ia mandar um beijo pro Vitinho agora no final. É que ela só manda para pessoas, né? Mas falamos aí com a nossa ministra Margarete Menezes, ministra da Cultura, e agora a gente vai falar sobre outro ministro na macetada de notícias. Roda a vinheta. Guguinha, você viu que estão rolando uns memes contra o Haddad nas redes sociais? Estão rolando aí uns memes falando sobre taxação de impostos, mas tem muita gente chamando de uma fábrica de memes, porque tem
um negócio esquisito aí nessa indústria de memes. Tudo isso por conta do fim da isenção do imposto sobre compras internacionais de até $50. O mercado financeiro tem feito pressão pela reforma tributária também, ao mesmo tempo. Na chamada taxa das brusinhas, passa a valer a partir do dia 1º de agosto. O Guga tá com sono. Passa a valer a partir do dia 1º de agosto. Eu tô te entediando, Guga Noblar? E aí, a gente... memes aí. Olha, estão passando tipo alguns memes aí, chamando o Haddad de taxade. A taxa é nossa. A taxa é nossa. Assim, alguns foram engraçados. Assim. A gente precisa admitir. Tem uns aí que são meio cringe, mas... A taxa é nossa. Alguns são engraçados. Aí a gente foi perguntar para alguém que entende economia. Que é quem? Guga Noblar? Claro que não. Guga Noblar não entende de absolutamente nada. Mas a Débora Mac ganha. Bom dia pro André. Ela mesma, a nossa Débora Mac ganha, falou pra gente, mas é justo criticar o Haddad desse jeito? Vamos ver o que a nossa Débora falou. Salve rolezeiros e rolezeiras, eu invadi aqui o cenário do rolê, porque pijama, o que tem invadido muito as nossas redes sociais nesses últimos tempos são os memes do Haddad. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, para tentar desmitificar e ver o que a gente tem por trás desses memes. Acho que é consenso que a taxação das blusinhas ela é impopular. Mas a gente tem que pensar aqui numa linha do tempo para ver como é que ela se desenvolveu ao longo do tempo e saiu de onde ela estava antes para onde ela chegou agora. Então, antes do Haddad, essa taxação de importação ela já existia, só que ela não era aplicada por uma série de fatores. Quando começa a ter uma fiscalização maior e pega isso, né, pega essa burla, o Haddad começa a taxar e ele primeiramente já taxado aí de pessoa que vai tributar as blusinhas. Com as medidas aí avançando, não só de reforma tributária, mas outros pontos, a Câmara e o Senado votam por essa volta de tributação, até como uma forma de agradar alguns setores varejistas aqui do país. E tudo isso está acontecendo em um momento que está sendo discutida a reforma tributária aqui no país, e a gente acorda e é inundado por uma série de memes aí, tipo 10 coisas que eu taxei em você, e ver a origem disso, e se eles estão ali tentando descredibilizar o Haddad em um momento que ele está, inclusive, tentando melhorar a sua imagem com outros setores. A gente tem que ver o exagero que está sendo colocado em relação a isso, realmente tentando ali diminuir a importância ou até descredibilizar o ministro Fernando Haddad. Um beijo, rolezeiros, e até mais. Beijo, a gente vai fazer um quadro de churrasco um dia com a Débora Picanha. Hoje eu não vou dar bom dia aqui no nosso Rolê ICL. Muito obrigado, Débora. A Débora ajuda a gente a entender as coisas, porque eu e o Guga aqui, a gente é meio burrinho. Então a gente precisa de especialistas. Débora, ela ganha mesmo? Começaram a furar um negócio aqui, vocês estão ouvindo? Estão vindo atrás da gente, velho. Que é isso? Tô tentando invadir o estúdio. Uma furadeira Olha aqui. esse meme. Francamente. Beleza, esse aí é legal. A filha do Haddad com a Xuxa não chama Tasha Meneghel. E aí, Guga, tem muita gente dizendo que essa enxurrada de memes lembra um pouco o que aconteceu com a Dilma em 2014, que tinha uma fábrica de memes e não era um negócio amador, assim, o pessoal fazendo em casa. Não. Era um negócio meio de agência, assim. É tudo culpa do Bolsonaro. Industrial o bagulho. A Biazita Gomes fez um fio lá no Twitter falando sobre isso, falando que parece meio que um negócio industrial, assim. E eu ouso dizer, Guga Noblar, e aí você vê se é doideira minha, o Haddad não é muito popular dentro do PT, né? Tem gente do PT que não gosta do Haddad, acha ele meio liberal demais, dizem que ele é meio de centro, etc. Tacharel também é bom. Dizendo que ele é meio de centro, não sei o quê. Eu acho, e aí você vê se é doideira minha. Teve um movimento aí da direita tentando bater no Haddad, mas teve um pessoal aí que aproveitou a onda para empurrar no Haddad junto aí, né? Vai junto. O Haddad, coitado, né? Ele apanha de todos os lados. É uma vida dura ser no Haddad? O ministro da Economia. Ele falou isso, né? Num programa agora. Ele disse, eu não tenho como ganhar nunca. Tem um vídeo do Haddad que está circulando agora, hoje. Ele falou ontem, ou anteontem disso, foi entrevistado. E aí ele diz, não tem, o ministro, eu sempre vou perder, vou apanhar de todos os lados. E é o que está acontecendo, porque dentro do PT, como você falou, tem uma galera que frita o Haddad, que coloca o Haddad como a ala PSDB do PT, porque o Haddad está tendo essa responsabilidade fiscal que é necessária. E claro que a oposição detesta o Haddad. O Haddad hoje é o nome mais forte para ficar com o capital político da esquerda, para herdar
o capital político do Lula, para depois do Lula, pós-Lula, ser o candidato. Se fosse hoje a eleição e o Lula não quisesse se candidatar, muito provavelmente seria o Haddad. Então o Haddad é o foco da oposição também, é o foco da extrema-direita. Eles estão vendo que o Haddad está conseguindo bons resultados e querem aproveitar para queimar o Haddad também. Então ele apanha de todos os lados. Como você falou, apanha de uma ala da esquerda e está sendo espancado. Isso daí não como você falou, uma brincadeira, não é nada amador. Isso aí é organizado, isso aí é em escala industrial. Eles estão fazendo com o Haddad o que fizeram com a Dilma, estão no processo de fritura do Haddad e a linguagem é o meme. Igual fazem comigo no ICL, né? Mas no caso você merece. O PT se pronunciou, disse que não está preocupado com essa enxurrada de memes vinculando o Haddad ao aumento de imposto. O secretário de comunicação do PT, o deputado federal Gilmar Tato, disse que a ideia não vai pegar e que o ministro ficará conhecido como aquele que desonerou por ações como ampliar a isenção do imposto de renda e também do cashback. E aí, Guga, por isso que eu falei sobre... tem um quesinho de inside job também, né, de trabalho de gente dentro do PT também que não gosta do Haddad, porque como você falou, o Haddad é o único nome, né, tipo, quem é o outro nome do PT? Se o Lula em 2026 fala, não quero mais ser candidato a presidente, vou morar em Santos com a Janja, quem que é o candidato do PT? Tipo, se o Haddad fala não. Pois é, tem aquele, hoje é o Haddad. Claro que tem outros nomes do PT, da nova geração do PT, que estão se cacifando, mas que ainda não tem a imagem reconhecida nacionalmente. São pessoas que não teriam, obviamente, o potencial de votos de um Haddad hoje. Um deles é o Rafael Fonteles, por exemplo, que é o governador do Piauí, mas esse aí que também é um jovem. Mas esse aí tá privatizando a água lá também. A gente fala do Tarcísio aqui, mas nós precisamos lembrar que esse aí tá privatizando a água lá também, né? Mas ele é um dos que está crescendo dentro do partido. Se você for ver o Dirceu, por exemplo. Esse aí é o Fonteles. Rafael Fonteles é o governador do Piauí. O José Dirceu foi perguntado esses dias, né? Mas e aí, quem que é? Quem que seria? E ele cita uns 3 ou 4 da nova geração, um deles, o Rafael Fonteles, que de fato é um dos governadores mais bem aprovados do Brasil. Ele tem uma popularidade gigantesca e é muito novo, tem 38 anos. E claro que vai ter espaço para crítica. 38 anos é muito novo, mas tem Um garoto ainda. É novinho. Enfim, ele tem uma nova geração do PT que está vindo. Mas é claro que quem tem hoje um nome já nacional e que poderia concorrer seria o Haddad. E o foco da oposição é o Haddad. Eles não vão bater no Fonteles, no Rafael Fonteles, obviamente. Aqui o Anderson Melo fala, André Graziano em 2026, o Torquato Lima, posso te taxar agora ou sua mulher tá aí do lado? Posso te ligar agora ou tua mulher tá aí do teu lado? A Juliana B diz, Haddad eu sou na vida, Interpau por todos os lados. Que isso? Pau. O Willa Melo é necessária, mas nem tanto. O Sambaú diz, ninguém chuta cachorro morto, já dizia o velho deitado. O Julan Yatra fala, falem bem, mas perdi a capacidade. Fazer a fono, né? Do bem ou mal, mas é que o Julan que escreveu, que nem um jumento também. Falem bem ou mal, mas falem de mim. E o Estevão Barros diz, eu não gosto muito do Paulo Haddad. Opa, do Fernando Guedes. Opa, como é que era mesmo? Tem essa crítica, né? Tem gente que diz que o Haddad não era tão diferente assim como é o nome? Eu esqueci, gente. A minha memória, Paulo minha capacidade cognitiva foi embora. Muito bom, Paulo Guedes. Super preparado. Do Paulo Guedes. Eu fui de Donald Trump. E o Fábio Gatti pergunta se a Laurinha meteu atestado hoje. Não, é que o trabalho dela é discreto assim mesmo, por isso ninguém notou. Eu tô aqui. E o Jean Rodrigues Posso diz que a Débora é maravilhosa, podia ter um quadro fixo no rolê. Tudo que eu quero. Débora Maganha é um amor. A gente adora a Débora Maganha aqui, pode ir mais vezes. Eu gosto do André Campedelli, mas o André Campedelli é um traíra do André Campedelli. Então hoje eu não vou dar bom dia pro André. Traz a Débora Maganha. E com isso, Guguinha Little Noblar, nós vamos nos encaminhando nós vamos botando a cabecinha no final do programa. Mas antes, a gente tem o quê? Eu vou ser o primeiro a dar aqui no programa. programa. Sobre o enorme sucesso do Despertar Empreendedor. A gente recebeu enorme, eu pensei outra coisa. De pedidos sobre sua incapacidade de ficar quieto, que também é enorme. Nós recebemos milhares de caixas de mensagens. Nossa caixa de mensagens explodiu.
não tinha mais espaço na caixa de mensagem do GCL, de mensagens que recebemos da nossa comunidade para a gente abrir mais vagas para o empreendedor mestre, a formação empreendedora mais disruptiva que esta pequena república já viu. O curso é inédito no Brasil, ele junta ciência, métodos comprovados e os maiores especialistas em temas como marketing, finanças e outras competências para alavancar o seu negócio. Lembrando que o Guga Noblar não é professor de empreendedor mestre, então vocês não vão aprender como é que perde dinheiro com criptomoeda. Para alavancar o negócio. Para alavancar o seu negócio. O Guga Noblar não dá aula, graças a Deus, neste curso. Ele dá aula do Tempo Veritate, mas nesse ele não dá. Tempus Veritatis. Tempus Veritatis. Tempus Veritatis, como diria o general Heleno. Então, fica ligado porque vem aí a segunda turma do Empreendedor Mestre. A gente convida a todos, todas, todos e todos com X para a aula inaugural desta segunda turma, que vai ser no dia 28 de julho, às 8 horas da noite, o encontro Hackeando o Sistema, a aula mais subversiva de Eduardo Moreira sobre negócios. Paga para participar dessa aula aí, Guga? Paga alguma coisa? Não paga. Não paga nada. Não. Viajando na maionese, o Guga, hein? O Guga tava pensando que ele vai comer. Eu tava lendo os comentários. Vai ser no dia 28 de julho, mais conhecido como daqui 2 domingos, online, gratuito. E presta atenção nisso que eu vou falar agora, Guga. A gente vai ter novas metas de inscrição no Rolê ICL. E vocês não perdem por esperar, porque agora nós vamos ter mais metas, mais ousadas e com mais prêmios para vocês. Será que vai ter prêmio físico? Será que são programas? Será que é o rolê de 2 horas? Será que é o Guga fazendo programa sem camisa? Será que é o André Graziano apresentando o Rolê ICL? Não sabemos. Vocês vão descobrir amanhã a primeira meta de 300 inscritos. Se vocês já conseguirem 300 inscritos hoje, tem quantas pessoas vendo o programa agora nesse momento, Little Vitor? 6.200. 6.200. A nossa última meta, eu vou contar para vocês. Ele agora tá tentando fazer o general. Virou papagaio. Parece, é uma mistura de papagaio com munhá. Se você Lígia, volta logo, por favor. Tem 6.200 pessoas vendo esse programa. Dá para bater a meta de 2.000 hoje? Como? 6.200 pessoas se inscrevendo em que link, Guga Noblar? No roleicl.com.br. Já tirei até um botão da camisa. Porque pode ser. Roleicl. Se vocês baterem as metas de 2.000 hoje, amanhã a gente entrega todos os presentes para vocês. Date com o Vitinho. Não, aí é sacrifício. Mas se vocês baterem as metas todas hoje, amanhã a gente já entrega tudo que vocês vão ganhar. E aí não tem mais nada para fazer. Aí nós vamos para casa. Nós passamos os 15 dias em casa de férias coletivas do Rolê ICL. Então se inscreva em roleicl.com.br. Amanhã nós anunciamos a primeira meta, que é 300 inscritos, que eu acho que já vai bater agora já. Eu acho que em 10 minutos nós já conseguimos bater. 6.000 pessoas, conseguir bater 300 inscritos é muita sacanagem. Francamente. Então, amanhã vocês vão conhecer as primeiras metas dessa nova fase da gamificação do Rolê ICL. E com isso, mandamos um beijinho carinhoso para Juliana B, para Danilo Miliski, que é aula de dublagem do Guga Noblar, o Vitor Violeski, que é aula de imitação, OSP, Mônica Carvalho, o Alex Turner, o Jonathan, o Anderson Guga lavando louça de avental no pelo. Que isso? Calma aí, Guga. Cara, você tem que peneirar os comentários, Guga. Esse programa ainda você não lê ao vivo, Guga. Programa. Ó, tem uma hashtag surgindo que é hashtag Will Caloteiro. O que você tá devendo, Will? Por que eu tô devendo pra vocês? O que eu prometi que eu não entreguei? Várias coisas. Mas o que eu prometi agora e não entreguei? Não sei. Tá com hashtag Will pague a dívida. Que dívida? O que eu prometi pra vocês? Eu tenho dívida na Receita. Com vocês não tem não. O que eu fiz? Tá me devendo aquele beijo. Só subir aqui, Vitinho. A Eliana Ribeiro falando encontro com o Vitinho pra rachar litrão. Ele racha mesmo, porque ele não paga nada. Uma safadezazinha. Ruth Viana. Tá caro, né? Quem mais? Only Good Song. Vitor Mendes. Alex Turner. Priscila Carvalho. Com isso nós temos o nosso programa de hoje. Beijo, Guguinha Noblar. Até amanhã. É nóis. Amanhã tem convidado, não tem, Laura Couto? Vai estar confirmado? Ainda não. Minha amiga famosa? Não. Essa amiga famosa tá... Tem convidado ou não, Laura? Acabou o programa, fala. Não tá confirmado. Então amanhã, provavelmente. Amanhã vocês sabem quem é. Tchau, gente. Acabou o programa. Beijo, Vitinho. Beijo, Vitão. Se você se interessa pelo tema empreendedorismo,
mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite pro dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro, lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação em empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação em empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não, que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá!